E agora vamos falar sobre a acupuntura. Valquíria, comenta pra gente aqui um pouquinho como que a acupuntura pode ajudar nessa questão do tratamento, talvez para uma possível dor de cabeça recorrente. A acupuntura, ela age fazendo modulação de dor. Vou explicar melhor como é que é essa modulação, que fica mais fácil. Nós temos várias formas de condução de vias de dor. A acupuntura, quando aplicamos os pontinhos, o nosso organismo vai entender aquele estímulo. Então, essas vias de condução de dor vão receber aquele estímulo e vão começar a diminuir essa resposta dolorosa. Diminuindo essa resposta dolorosa, nós temos outros mecanismos que vão liberar endorfinas, que diminuem dor, vão liberar serotonina, vão liberar GABA, que vão também diminuir essa questão de uma certa ansiedade, porque o paciente com dor tem uma ansiedade, tem uma tensão. Então, diminui essa questão de ansiedade, tensão e também reduz dor. Então, a gente consegue fazer esse tratamento por conta dessas vias dolorosas, que a gente consegue modular. Pontos do nosso corpo. Pontos do nosso corpo. Nós chamamos de acupontos. Quando a gente chamou ela aqui, a gente achou que ela ia colocar assim na cabeça, mas tem outros pontos no nosso corpo que podem amenizar essa dor na cabeça. Sim, a acupuntura ela é bem sistêmica. Nós temos o que chamamos de acupontos, que são pontos específicos de acupuntura, onde tem muitas ramificações nervosas, circulatórias. Então, são muito ricas em respostas mesmo. Então, esses acupontos são no corpo inteiro. Nós temos desde a ponta da cabeça até o dedinho. Que daqui a pouquinho a gente vai mostrar ao vivo e a cores aqui com a nossa modelo que está aqui hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Mas a gente já está com a nossa cobaia aqui, a Andressa, nossa produtora, que de vez em quando vem aqui, ela fala assim, não, eu topo tudo. Será que topa mesmo? Topo, porque isso tudo eu topo, tudo que me beneficia. Eu vou trazer aquele circense que tem aqueles jogos de faca, você vem também? Ai, não. Mas a acupuntura tá tranquila? Você já fez alguma vez, Andressa? Nunca fiz, é a primeira vez. Você sente dor de cabeça? Sinto muita dor de cabeça. É mesmo? De já ter que ficar internada por conta de dor de cabeça. E diagnosticou? Enxaqueca, né? A enxaqueca. Fica internada mesmo assim, doutora? É a 7ª doença que mais incapacita no mundo. Meu Deus. 15% da população brasileira tem enxaqueca. E quando que você descobriu, Andressa, que você tinha enxaqueca? Então, eu fui internada, né? E eu tava sentindo muita dor de cabeça, vômito, enjoo, não conseguia comer nada. E aí eu fiz um monte de exame, fiquei internada uma semana. E aí, no final, os médicos falaram que era enxaqueca. Eu não conseguia comer, tinha que tomar soro na veia. E eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Então faz um tempo já, né? Faz um tempo, já faz. E você já fez acupuntura alguma vez? Não, né? Você falou que não. Já falaram pra você do benefício pra dor de cabeça ou você não sabia? Então, por cima só assim, mas eu nunca cheguei a procurar sobre. Agora, doutora, a situação dela, ela descobriu quando foi internada, chegou a ser internada. Geralmente as pessoas descobrem assim mesmo? É porque, na verdade, ela geralmente tem as dores de cabeça, tem as crises da dor de cabeça e não sabe o que é. Vai levando a vida, não vai dando tanta importância, ainda mais quando é jovem. E quando dá a crise, de fato, que é incapacitante, que a pessoa não consegue dormir, não consegue comer, não consegue beber água, não consegue fazer nada, porque a dor da enxaqueca não é a dor da cefaleia tensional, que é a mais comum, que todo mundo já teve um dia, aquela dorzinha leve, que mesmo que você não tome nada vai passar, do mesmo jeito que ela chegou, ela vai embora. A dor da enxaqueca não tem nada a ver com essa dorzinha que você conhece. A dor da enxaqueca é uma dor muito intensa, é um coração batendo muito forte dentro da cabeça. E além da dor, dá náusea. A pessoa começa a vomitar, vômitos, aí não consegue comer porque de tanto que está vomitando. Aí ela começa a ver pontinhos brilhando, tipo vagalume, olha para onde ela está olhando e começa a ver alterações visuais, como se estivesse abrindo e fechando a imagem. Ela pode até ter momentos de paralisia mesmo, sabe? Uma parte do corpo fica de uma forma efêmera, sem enxergar, por exemplo. A gente fala de dor de cabeça, eu não quero nem imaginar como que é uma enxaqueca, viu? Deve ser difícil demais. É muito. E, Valquíria, vamos falar um pouquinho aqui dos pontos que você falou que auxilia, igual a Andressa tem enxaqueca. Qual que é a periodicidade que tem que ser feita antes da gente falar dos pontos? Esse tratamento com a acupuntura? Quando iniciamos e o paciente vem em crise, que geralmente são assim que eles chegam ao meu consultório, nós fazemos com pelo menos 2 vezes na semana.
É um tratamento longo, por ser um tratamento, né, natural. Essa modulação mesmo, ela é feita de forma natural. O organismo da pessoa que vai entendendo os estímulos que a gente gera e vai se reorganizando. Então, é um tratamento que inicialmente, pelo menos 2 vezes na semana, e ele dura pelo menos 3 meses. Não que é a uma gente cura, realmente... é algo que vai amenizar. Na verdade, depois que o tratamento é feito de forma correta, alguns pacientes ficam sem crises por anos. A enxaqueca ainda não tem cura. Ela não tem cura. Ela tem um bom controle. E é bom lembrar de que na medicina, a maior parte das doenças não tem cura, mas tem tratamento. Por exemplo, a pressão alta não tem cura, mas tem tratamento. Diabetes, a mesma coisa. E a Como enxaqueca... você falou, né? Dá para controlar. Controla muito bem. Fala os pontos aí pra gente, que a gente... Nós temos vários pontos. No caso dela, que ela relatou que tem náusea, a dor fica extrema, incapacitante, nós temos vários pontos que são ótimos para esse caso. É importante lembrar que o tratamento é individualizado. Então, temos vários tipos de dor. Apesar da enxaqueca, quando falamos em dor, é uma dor extrema, mas pacientes têm sintomas diferentes, mesmo sendo uma enxaqueca. Então, no caso dela... Então, quando chega lá no seu consultório, você faz essas perguntas aqui que eu fiz. Tem toda uma avaliação, até pra gente entender se é uma enxaqueca por uma intolerância alimentar, se é uma enxaqueca tensional. Porque também temos vários tipos de cefaleia e enxaqueca da mesma forma. Vamos fazer um ponto, então? Vamos fazer um ponto. Pra ver se a Andressa vai sentir dor. Muito tranquilo. Vai não, viu, Andressa? Já conversei com ela, já ensaiamos. Então vamos lá, né, gente? Aí faz primeiro esse diagnóstico, como você falou, vai lá no seu consultório, você descobre, né, se é realmente uma enxaqueca, quais são os sintomas, o que a pessoa... A enxaqueca, geralmente os pacientes já chegam com diagnóstico. Já chega com diagnóstico. Só que dentro da medicina chinesa nós temos uma própria forma de diagnóstico, que é o que a gente chama de diagnóstico energético. Por quê? Porque dentro da medicina chinesa nós não falamos em dores tão específicas, nós temos nossos termos próprios. Então nós vamos falar sobre vísceras, órgãos, energia, emoções, Qi, que é energia, Shui, que é sangue. Então por isso nós temos que fazer o nosso próprio diagnóstico. Na enxaqueca, por muitas vezes, os pacientes chegam com o diagnóstico de ascensão de energia do fígado. O que isso significa? Que esse paciente pode estar passando por processos de irritabilidade, tensão, processos difíceis que geram esse tipo de enxaqueca. E aí alguns pontos são muito utilizados. Vou começar a ponturar. Okay. O tamanho da agulha assusta. Gente, essa é a menorzinha. Essa aqui... Essa aqui é uma 18x8. Ela é a menorzinha. Isso aqui que vocês estão enxergando é só cabinho, tá? Ela é bem pequenininha mesmo. Mostra ali pro Tião ali, segura. Segura, olha lá. Ela é pequena, ela é pequena. Grossinha, isso aqui é só o cabinho. Na verdade, ela é super fina. É? Super fina. É só em cima, então? Só em cima, porque aqui a gente tem um limitadorzinho. A Andressa não vai estar dando certo, não. Não, tadinha. Não deixa. Brincadeira, o primeiro ponto dela, eu vou pôr um pontinho. Não dói. O primeiro pontinho vai ser um pontinho na região de sobrancelha. Esse pontinho a gente utiliza muito quando o paciente chega em crise e relatando muito fotofobia e dor, que também vai para a região posterior dos olhos. Então é um pontinho que ajuda muito a amenizar. Respira fundo. Tá dando para ver aí, gente? Ó. Tranquilo? E aí fica aí, tem o tempo? Nós deixamos de 20 a 30 minutos. Ah, de 20 a 30 minutos. Exato. Sentiu alguma coisa, Andressa? Pior que não. Não? Nadinha. Ó, o olhinho tá lacrimejando, sentiu não? Não, de verdade, não dói, gente. Que bom. Vou colocar do outro lado. Os pontos de acupuntura, eles são bilaterais, tá? O que faz de um lado, faz do outro. Faz do outro. Só em casos de ortopedia que isso muda, porque se nós vamos tratar um cotovelo, podemos tratar só o lado que realmente é acometido. Mas até dessa forma, nós gostamos de trabalhar bilateral por acreditar na potencialização de resultado. Então aqui nós pegamos 2 pontinhos que vão ajudar na dor de cabeça e também nessa questão de fotofobia, aura, essa dor que fica na região posterior dos olhos que gera uma dor em peso, uma dor muito cansada.
Já que a gente está falando de agulhada na testa, deixa eu fazer pergunta para a doutora. É verdade que Botox também auxilia na dor de cabeça? Nós temos muitas possibilidades de tratamento e uma delas são os injetáveis, que vai desde da toxina botulínica, que é o Botox, que é aprovado em indicação de tratamento de enxaqueca com muita eficiência, muita eficácia, com um controle muito bom das crises, até no tratamento preventivo para enxaqueca. É diferente, o Botox ele não trata a crise, ele previne a crise. Então é um tratamento de base da enxaqueca, assim como os imunobiológicos, que são os anticorpos, que é uma classe de medicação mais recente, com uma eficácia importantíssima. Aí o Botox ele não é aplicado só na testa, no caso. Eu já vi que tem outros... São mais de 30 pontos. São outros pontos na cabeça mesmo, né? Justo, são mais de 30 pontos na face, na testa, aqui na parte posterior, na parte temporal, aqui nessa região do trapézio. Então, são vários pontos para aplicação da toxina botulínica. Aí agora você está aplicando bem no meizinho da testa. Esse é um pontinho que ele, além de também ajudar nessa questão da dor de cabeça, ele tem um efeito sedativo. Então, aquele paciente chega muito agitado, com muita tensão, a gente já também diminui um pouquinho dessa questão, que também contribui na dor. Até porque, na diminuição da dor, né? Até porque o paciente que tem dor, quando ele entra nesse quadro ansioso, nesse quadro estressor, as dores tendem a potencializar. Principalmente no paciente enxaquecoso. Então, ele chega ao consultório com esse quadro, e se a gente não mexer nessa parte emocional, que é onde a gente usa as vias de serotonina e GABA também, ele não sai desse quadro, ele tem uma facilidade de ter uma recidiva logo após que você termina o tratamento. Então, você reduz a dor, o paciente vai para casa, se essa parte emocional continua muito intensa, a recidiva acontece, é como se a gente não tivesse realizado o tratamento. Então, dentro da medicina chinesa, é sempre importante a gente lembrar que o tratamento não é só no local de dor, ele é um tratamento sistêmico, e nós sempre tentamos trabalhar essa parte emocional também, porque influencia diretamente no quadro de dor. Ok, daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer outros pontos aí. Andressa, tá tranquila aí? Tá tranquila. Então, gostou? Gostei, eu não senti dor, de verdade. Que coisa boa. Daqui a pouco, então, a gente vai mostrar mais alguns pontos estratégicos aí para o tratamento de dor de cabeça. Mas vamos voltar aqui a falar sobre acupuntura. A Andressa já levou umas agulhadas aqui no pé. Vou mostrar aqui, ó, o pezinho da Andressa. Olha só, aqui também são alguns pontos que a gente utiliza para o tratamento de dor de cabeça. Que legal! Aqui na perna também. Sim, aqui são pontinhos, esse pontinho aqui é um pontinho de fígado. Lembra que no início eu falei sobre a ascensão de fígado, a energia do fígado elevado? Então esse é um dos pontinhos que ajuda no desbloqueio desse meridiano. Nós chamamos de meridiano, os canais de acupuntura. E esse aqui é um pontinho de baço pâncreas, que também é um pontinho que ajuda nesse relaxamento muscular e também nesse desbloqueio. Na medicina chinesa, nós falamos muito que onde tem uma estagnação, tem dor. Então, a ideia é sempre fazer uma desobstrução desses canais. Então, nós temos pontos específicos que fazem essa desobstrução. Agora, como falamos em DTM, eu achei super interessante e quero colocar 2 pontinhos nela para demonstrar, porque é um tratamento que eu faço muito no consultório. DTM é aquele que a gente mostrou que é aqui, assim, né? Isso. E tem relação também com o bruxismo. Isso. A DTM, ela é a disfunção dessa articulação, né? Que a articulação temporomandibular. Certo. Pessoas que sofrem com apertamento, bruxismo, geram muita tensão na região de zigomáticos, de masseter, que são essas musculaturas mastigatórias. E por vezes ela também acontece de começar a gerar tensões em região temporal, que pode também gerar uma enxaqueca, e não só uma cefaleia tensional. Então eu vou colocar 2 pontinhos nela agora para demonstrar que são pontinhos que nós utilizamos nesse tratamento de DTM. Bem pertinho da orelha. Bem pertinho mesmo, é bem próximo à articulação. Só que tem vários outros pontos, esse é um dos pontinhos. São pontinhos bem tranquilos, não tem dor. Nossa modelo, inclusive, estava com um pouquinho de sono agorinha, porque a acupuntura também tem isso. A gente trata uma dor, mas tem também a questão do relaxamento,
Por conta dos hormônios. Relaxante, lá no Coloca uma consultório. musiquinha, os pacientes dormem. Que delícia, já quero fazer também. Vamos lá, é super tranquilo mesmo. Muito bem. Valquíria, quero agradecer, viu, sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Andressa, mais uma vez, obrigada, viu, por fazer parte aqui do nosso programa, nossa produtora linda, que a gente ama demais. Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Foi? Faz assim ou assim, que você tá sem... Foi tranquilo. Então tá bom, então. Eu tenho certeza que ela vai fazer mais vezes agora, né?